Atena. Tô aqui pensando um pouco mais na vida e curtindo um pouquinho de descanso, um tempo, e resolvi gravar um pouco mais sobre ela, porque eu acho que as coisas estão, neste momento, fazendo muita força para ir para os seus lugares. E o que eu puder ajudar, né, com a minha influência, farei. Eu penso que nós, o paganismo de uma forma geral, assim, a gente precisa começar a olhar para os mitos, enfim, de uma forma mais inteligente, sabe? Eu fiz uma especialização em folclore, mas quando eu comecei a estudar os arquétipos, mitos, histórias, enfim, eu tive um cuidado, e eu acho que é isso que a gente precisa, de ir na fonte, né? Então, se tu vai estudar sobre qualquer deus, tenta buscar o idioma original, né? E a partir disso, te dedicar no estudo, primeiramente, a ter uma tradução melhor, né? E Atena, para mim, ela é... Atena era, né? Mas Atena, para mim, ela é o melhor exemplo, né, do quanto a humanidade se perdeu com relação à investigação intelectual sagrada. Ou seja, pensar sobre os fatos passados. Num dos principais mitos de Atena, nós temos Medusa, né? E até hoje a nossa sociedade pobre, ela coloca a culpa de Medusa ter se transformado naquele monstro em Atena, né? Então, na história popular, Medusa era uma sacerdotisa de Afrodite, do templo de Afrodite, então ela ia muito ao mar, né? E Poseidon a observava, e um dia Poseidon resolveu vir do mar e tomar a moça à força, e aí a moça saiu correndo do templo de Afrodite, foi buscar refúgio no templo de Atena, e Atena deixou Poseidon entrar, e não só entrar, mas possuir a moça ali e tal. E depois ainda, por ser uma donzela, se sentiu e decidiu transformá-la. Mas, gente, vamos pensar, né? Primeiro, a história antiga, Grécia, enfim, né, mítica com relação a Atena e Poseidon, ela tem muitos mitos, né? Por exemplo, os sacerdotes de Poseidon, em algum momento da história, queimaram todas as oliveiras de Atena, né? Na história da própria cidade, conta-se que os habitantes chamaram os dois deuses para uma disputa para ver quem seria o padroeiro da cidade, e que após Atena ganhar, porque Poseidon fez uma fonte, só que por ele ser o rei do mar, o deus do mar, a fonte era salgada, e Atena fez a oliveira, oferecendo trabalho ao povo. Atena ganhou, e aí Poseidon ficou magoadinho e afundou toda a cidade. Então, as nossas investigações são sempre na base de que os deuses são inferiores a nós. E isso é péssimo para o crescimento, né? Não que nós não sejamos a imagem e semelhança, mas somos nós a imagem e semelhança, e não eles, tá? Então, por exemplo, na mítica entre Atena e Poseidon, que eu sou velha, no meu tempo era Poseidon, né? Poseidon, eu penso muito sobre a ganância humana e a ousadia de ter evocado, chamado, convidado dois deuses para que eles brigassem pela cidade, e que não podia ser diferente. Qualquer um dos dois no final ia dar uma lição, né? E que talvez Atena tenha assumido pela misericórdia, porque em algum momento, se fosse ao contrário, né, Atlântida está aí para nos dar o exemplo, né, de civilizações que mexeram com o poder da água de forma equivocada. E com relação ao rito de Medusa, mais ainda, né, porque
na minha investigação intelectual sagrada, realmente Medusa era uma sacerdotisa dos templos de Afrodite e que vivia, então, emanada pela força da beleza de Afrodite e que foi ao mar diversas vezes fazer o que, cara pálida? Né? Obviamente, comungar com a energia da deusa do mar e do mundo, do seu universo de águas, né? Só que aqui na Terra, o governo do mar é de Poseidon. Né? Então, faz parte do rito iniciático que, em algum momento de tanto a sacerdotisa ir ao seu reino, ele venha unir-se a ela. Né? As bruxas fazem isso até hoje. Né? Os meus sabás são os sabás que eu tenho, porque a cada sabá as feiticeiras se unem a Lúcifer. Né? E é claro que hoje eu tenho o conhecimento, né, para saber que ele está nos tocando de muito longe, que a gente aqui tem essa história do cérebro interpretar como magia sexual, mas pode deixar assim mesmo, é assim que eu gosto. Né? Ok, então ele viria para fazer a união, né? Desde que o mundo é mundo, os deuses se erguem quando uma sacerdotisa alcança algo para unir-se e oferecer o seu poder, né? Contemplar, né? Então seria a união do mar de Afrodite com o mar de Poseidon, enfim. E aí a deusa Afrodite não interveio. Né? Ó, começa a pensar aí. Por isso Afrodite não está na história, porque seria um complemento da sacerdotisa iniciático do mar. Né? Como a sacerdotisa, na hora que viu Poseidon ela amarelou, né? Ela foi para a face sombria, né? Acessou suas sombras. E aí tem aquele famoso discurso de Medusa de que Poseidon não se conteve e de que ela era tão sensacional, maravilhosa e tadadá, que Poseidon não aceitou o não, né? Cara, tu sabe o que é necessário para que um deus se erga, se levante, saia de onde ele está para vir falar com um humano? Né? E aí vira até aqui. Aí ela dizia, ai, mudei de ideia. Né? É óbvio que ia dar mal, é óbvio que ia dar errado. Né? Inclusive, nessa vida eu já vivi algumas situações assim contra sacerdotisas. Uma hora eu conto a fofoca. E aí ela saiu do templo, foi pedir a guarida no templo de Atena, sendo injusta, né? Ou seja, dizendo que ela não tinha nada a ver com isso, que era ele que era o mal, apelando para Atena para as disputas entre os deuses. É sério, tu foi fazer uma jogadinha mental ali, tentando botar de novo Atena contra Poseidon, sabe? Olha que básico isso, né? E aí, Atena presenteou a moça com serpentes na sua consciência, trazendo cura a cada um dos pensamentos e julgamentos equivocados que a moça tinha sobre o divino. Né? Tanto que depois, quando Perseu mata a Medusa, que Atena acha que tá bom o castigo, né? Essa cabeça da Medusa é entregue para Asclépio, que é o deus da medicina, que conta a história de que todas as doenças humanas nascem na mente. Né? Por isso, hoje, a maior parte dos templos tem o escudo de Atena na porta, e é por isso que eu tenho o meu escudo de Atena na porta, com a égide, com a Medusa ali, para que cada um que entre no templo lembre-se que cada vez que os humanos se aproximaram demais dos deuses, eles acharam que estavam podendo. Né? Por isso, as sacerdotisas, quando cumpriam os mistérios das escolas gregas, sacrificavam uma cabra para Atena do lado de fora da cidade, para se lembrar que cada vez que humanos caminharam perto de deuses, subiu para a cabeça, como Psique, que achou que não precisava mais ser sacerdotisa de Afrodite porque estava se deitando com Eros.
Vamos pensar sobre os mitos? Vamos começar a interpretar dentro da organização mítica iniciática e parar de olhar para os deuses como se eles fossem inferiores em consciência, né? É por aí. Um pouquinho mais sobre Atena.